Musical FM. Mais unidade cristã. Se você é professor, corra! O concurso para contratação temporária de professores do ensino técnico foi prorrogado para o dia 7 de setembro. São vagas para mais de 1.200 colégios com turmas profissionalizantes em diversas áreas. As provas acontecem no dia 15 de outubro. Acesse educação.gov.sp.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Estamos de volta aqui na Musical com você, meu irmão, minha irmã, para falar do Mineral da Vida, que tem ajudado tantos irmãos e irmãs a terem mais qualidade de vida. Quantas pessoas mandam mensagem agradecendo porque estão vivendo muito melhor. Agora a decisão é sua também. Sofre com dor? Tá com sono desregulado? O nosso magnésio quelato vai resolver, não é mesmo, Lucas? É isso mesmo, Felipe. Meu irmão, minha irmã, você que sofre com dor, não consegue dormir bem, por isso precisa do magnésio quelato, que vai trazer alívio dessas dores, devolver sua mobilidade, trazer de volta a sua qualidade de vida e melhorar sua saúde. Além do mais, vai melhorar ainda mais suas noites de sono e trazer muito mais disposição para você, Felipe. Qual é a promoção, Lucas? É a melhor de todas, Felipe. Só pro meu irmão e pra minha irmã, ouvintes aqui da Musical, que vão ligar agora no 0800 591 1137. É só nesse telefone, não tem atravessador, não acha em farmácia. Pode ligar agora para garantir metade do preço no seu magnésio quelato e 2 semijoias exclusivas aqui do nosso laboratório. 0800 591 1137. Tem prazo, viu, Felipe? Você pede agora o seu magnésio quelato e começa a pagar no carnê somente daqui a 45 dias. 0800 591 1137, Felipe. É só nesse telefone. Ligue agora e aproveite. 0800 591 1137. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Agora, na Musical FM, Conversa entre Amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre Amigos. Musical. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Uma vez por semana, o nosso tradicional programa de debates tem uma pausa para recebermos aqui homens e mulheres que têm influenciado de alguma forma positiva a nossa geração. Na técnica do programa está aqui o Rafael Abelardo Barbosa e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. Mas antes de apresentar nossa convidada de hoje, eu quero falar com você sobre a Escola de Pregadores. Pois é, essa semana termina a oportunidade que a FTB abriu,
onde você faz 2 cursos da faculdade, a Escola de Pregadores e o curso de Formação em Narrativa Bíblica, pagando meio curso, pagando a metade do valor da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto educacional que vai trabalhar exatamente a área da pregação. Não é um curso de teologia, não tem prova, não tem avaliação, não tem teste, não tem que tirar nota. É um curso de capacitação. Curso de capacitação é o seguinte: como faz tal coisa? É assim, assim, assim. Aí você faz. Como eu monto um sermão? Assim, assim, assim. Como eu consigo dividir o meu sermão em tópicos didáticos? É assim, assim, dessa e dessa forma. Então, tudo isso você tem de acesso garantido na Escola de Pregadores. Esse acesso dura 1 ano inteiro e geralmente as pessoas pagam em 10 parcelas de R$100. Mas nessa oportunidade você vai pagar apenas 3 mensalidades de R$165, isso é menos da metade do valor original. Então, dos R$1.000, 505 deixa com a gente e você paga os 495 restantes em 3 vezes no cartão. Infelizmente não tem boleto bancário, é no cartão de crédito. Pode ser cartão de outra pessoa, não tem problema algum. Então, o WhatsApp é a forma de você falar com a gente, solicitando o link de inscrição. Você, clicando no link que a gente te manda no WhatsApp, você mesmo faz a sua inscrição, preenche o formulário, e aquele formulário já entra direto no sistema da faculdade. Próximo passo, você passa o cartão e já fica liberado para você gratuitamente o curso de formação em narrativa bíblica. E a Escola de Pregadores você pagou metade do preço. Então você paga metade na Escola de Pregadores e ganha de graça o segundo curso. Por que Escola de Pregadores? Se você já prega, a Escola de Pregadores é fantástico para você. Por quê? Porque é um centro de treinamento sem igual. Você vai aprender a dividir em tópicos, você vai aprender o que fazer em cada um dos pontos do sermão, o que fazer na introdução, o que fazer na conclusão, como fazer uma introdução, como montar um sermão, o que é sermão expositivo, textual e temático, qual a diferença entre eles, como você organiza um mesmo layout. Você quer pregar uma mensagem expositiva? Tá, eu vou ensinar você na Escola de Pregadores como você utiliza o mesmo layout para pregar expositivamente, textualmente, enfim, não importa. E você que está ouvindo o programa e já tem chamado para pregar, vai aproveitar muito, muito, muito a Escola de Pregadores. Está de portas abertas nesse momento. A sua vaga está disponível, esperando você na Escola de Pregadores. Para fazer a sua inscrição, basta me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 99007-6844, 011 São Paulo, 9007-6844. Vou novamente, 011 9007-6844. Você coloca teu nome, tracinho Pregadores, e aí você vai acessar exatamente essa oportunidade. Nessa oportunidade você tem a Escola de Pregadores pela metade do preço e ainda ganha o acesso ao curso de formação em narrativa bíblica. Esse curso vai te ensinar, vai te dar a habilidade de ler o texto bíblico com outro parâmetro, além do parâmetro apenas gramatical. Então você vai ver as figuras narrativas e suas implicações no texto bíblico. E eu quero mandar um recado específico para você que por algum motivo chamou a gente a semana passada ou a semana retrasada, deixou o seu nome, pediu a inscrição e ainda não concluiu. Essa semana termina essa oportunidade. Então, se você quer participar, chama novamente, fala, olha, me manda novamente o link, e aí você conclui o seu cadastro, porque terminando a semana acaba essa oportunidade. Então, para entrar na Escola de Pregadores, o WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 99007-6844. 011 São Paulo, 99007-6844, 99007-6844. Se você está fora de São Paulo, é só colocar 0 operadora 11 e aí sim, 99007-6844. Coloca teu nome e tracinho Pregadores, isso ajuda a gente a identificar que o seu desejo, aí a sua busca é pela Escola de Pregadores, e pregar a palavra de Deus é uma bênção. Pregar com segurança com certeza te trará muito mais confiança. 99007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã.
Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Conversa entre amigos. Bom, a minha convidada de hoje aqui para o programa Conversa Entre Amigos, ela é empresária, cantora, escritora, comunicadora cristã, conectada diariamente com o seu público, um público gigantesco também através da sua conta no YouTube, leva diariamente milhares e milhões de pessoas sendo edificadas através da palavra de Deus no mundo online. A cantora cristã, que é a nossa convidada de hoje, é a criadora do A Palavra do Dia. E, mano, você não tem noção o tanto de gente que se conecta para ouvir um devocional dentro da Bíblia, através da vida da nossa convidada dessa manhã. Ela é uma figura extremamente importante quando o assunto é direcionar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus. No YouTube são mais de 1 milhão de pessoas inscritas que assistem diariamente todos os seus conteúdos na plataforma, através desse quadro Palavra do Dia. No ministério, ela realiza ações sociais, levando não somente a palavra de Deus através das redes e também de eventos por todo o Brasil, como também faz doações, sabe? Cestas básicas, ajuda humanitária, ajuda financeira, inclusive a centenas de famílias mensalmente. A missão do ministério é disseminar a palavra de Deus para todo mundo e alimentar aqueles que têm fome e sede, tanto espiritual como também material. Quem está comigo hoje é a Bispa Virgínia Arruda. Bispa Virgínia, bem-vinda aqui ao nosso programa Conversa Entre Amigos. É um prazer te receber. Obrigada, pastor César Cavalcante. Prazer é meu estar aqui com você. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí já está sendo abençoado pela palavra do Senhor através da sua vida. Perdoa o atraso. Tá eu tudo fui bem, deixar tá o valendo. neném na escola, mas eu cheguei. Legal. Esse sotaque aí é meio carioca, né? Então, como é que é? Você é de onde? Como é que é essa uma salada história? mista. Na verdade, eu sou cearense, mas aí eu já vivo tanto tempo no mundo que eu acabei pegando o sotaque sei lá de onde. Ah, é? Então você Carioca, tem um misturado, um monte de uma coisa. misturada. Você nasceu no Ceará, então? Ceará. Que lugar? Itarema. Que legal. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio? Numa tribo indígena. Caramba, sério? Caçando carazinho pra comer naqueles que escorre com o cara de Aham. água doce, tilápia. Aham. Só que falando de tilápia pequenininho assim, né? Pescando camarão sossego pra comer. Caramba. E de vez em quando comendo farinha com açúcar, farinha com feijão. Não, farinha com açúcar é gostoso, mas né, Farinha que com sal. todo dia é ruim. É porque não tinha outra coisa. Bispo, vamos lá. Você teve uma infância bastante complicada, né? A gente estava pesquisando sobre, inclusive, abusos e tal. Como é que foi essa experiência na infância? Eu tive 8 abusos, né? Desde a infância até a minha adolescência. Fui adotada por uma família. Aos 15 anos eu fugi dessa família para conhecer a minha mãe biológica. Não foi legal. Calma aí. Você teve 8 abusos 8. sexuais? Desde que idade? Desde 5 anos, pela minha tia. A primeira pessoa que me violentou. Foi uma mulher? Minha tia. Como é que foi processar isso na cabeça? No começo a gente não sabe Você é muito o que criança, é, né? né? Eu era muito criança, mas assim, eu lembro que o cheiro que eu senti com 5 anos ficou no meu nariz durante muito tempo. E eu sempre que sentia aquele cheiro me dava agonia, me dava angústia. E depois vieram os outros abusos e eu fui Por assimilando. homens, depois? Homens. E mulheres também. E depois, para mim assimilar isso, eu passei muitos processos com o Espírito Santo. Eu passei por psicólogos, psiquiatras. Desde pequeno você era crente? Não. Eu passei a ser cristã, conheci Jesus com 8 anos de idade, quando eu fui adotada. Minha família, a minha mãe era catequista, né? Então Sua ela, mãe mesmo? biológica, era catequista, viajava muito para poder acompanhar os padres e as freiras. Meu pai, alcoólatra. E eu, aos 7 anos de idade, já cuidava de mais 6 irmãos. Era uma escadinha, eu era mais velha. E por que sua mãe te deu pra adoção? Te deu pra adoção? Como é isso? Quando ia completar 8 anos de idade, a minha mãe ela foi embora, abandonou os filhos, o meu pai, e a mais nova tinha 8 meses.
E ela foi embora e no outro dia mandou me buscar. Eu era mais velha. Sabe-se Deus por quê? Deus tinha um plano, né? Ela mandou te buscar pra ir com ela? Mandou me buscar pra ir com ela. Ela me esperou do outro lado do rio, em Moitas, perto de Itarema. Eu fui com ela. Fomos pra Montada, ficamos no convento. E aí, 3, 4 dias depois, as freiras falaram que eu não podia ficar lá. Não era lugar pra criança. Conseguiram um lugar pra mim adotar. E eu fiquei com essa família até os 15 anos de idade. E De lá, quantos anos? Até 15? eu já estava completando 8 anos até os 15. E lá eu fui violentada por vizinhos, por pessoas próximas, inclusive por um pastor. Por um pastor evangélico? É. Isso na adolescência? Na adolescência. Caramba. E você não servia Jesus? Não conhecia? Nossa, qual era a sua eu conheci experiência espiritual? Então, assim? quando eu cheguei nessa família, né, a gente foi cantar numa banda de forró. Então, na época, eu era muito seguidora da Angélica, da Xuxa, e a gente cantava numa banda de forró. Quando eu estava prestes a completar 9 anos de idade, essa família, aceitou Jesus na igreja adventista do 7º dia. Então, eu fui adventista desde os 9 até os 15 anos, mais ou menos. Então, aí, com 12 anos, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, no plano de estudo que tem lá, né? Deus tem um plano para todas as coisas. Eu costumo dizer que o que eu passei na infância me formou para tudo que eu sou hoje. Então você conheceu Jesus através dessa igreja adventista, Sim, dessa experiência com o adventismo. Sim. A Bíblia também, a ser escoteira, a fazer plano de estudo e tudo isso. E aí, com 15 anos, eu saí, fui procurar minha mãe biológica, e aí parte da história pior começa. Aí você não via sua mãe biológica todos esses tempos? Não. Aí você eu não foi via atrás porque ela morava em Fortaleza e eu ia montada. Entendi. Tudo no Ceará. E aí, com 15 anos, eu fugi, fui em busca da minha mãe biológica, só que a experiência não foi boa. E aí eu fugi de novo. Por quê? Você achou sua mãe? Achei. E por que não foi bom? Ela tinha um outro casamento e a gente não se deu muito bem, eu e o esposo dela, então eu acabei fugindo de novo. Quando você saiu dessa família que te adotou, que era adventista, você saiu fugida também? Fugida. Por quê? Porque não era bom. Não tava legal lá? Não era bom. Eu, assim, agradeço muito por tudo que eles fizeram na minha vida. Inclusive, hoje eu evito até de dar alguns detalhes, porque eles me assistem e, querendo ou não, eles me alimentaram, me apresentaram a palavra de Deus, mas eu tive períodos muito ruins também. Me ajudaram de alguma forma. Mas eu era meio que escravizada. Entendi. Né? Então eu tinha tarefas muito árduas para fazer quando criança. Eu tinha que cumprir listas de afazeres até tal hora. Eu não tinha direito de ver TV, eu não tinha direito de comer qualquer coisa. Foi bem difícil para mim. E aí, quando eu encontrei minha mãe biológica, eu também fugi. E na noite que eu fugi, eu conheci um rapaz, fui dormir na casa dele, não tínhamos nada. Nisso você tinha 15? Tinha 15. Assim, eu tô resumindo porque a minha história é muito grande. 15 é criança, né? É um adolescente. E aí, tinha uma colega lá na rua que eu conheci, nós fomos jantar com esses rapazes, e passou da hora de eu voltar pra casa, eu falei que eu não ia voltar mais. E aí nós fomos pra casa dele. E aí eu fiquei, esse rapaz morava sozinho, tava tudo sujo, tudo bagunçado, e eu precisava de um lugar pra morar que não fosse a casa da minha mãe. Eu não tinha dinheiro, não tinha como conseguir emprego. Então, o que eu pensei? Eu vou limpar a casa dele, vou fazer faxina na casa dele e de alguma forma eu vou servir. Vou, pagar a moradia. Isso. E aí aconteceu que 3 meses depois, uma mulher e um homem numa casa já sabe o que acontece, né? Eu fiquei grávida. E aí veio o processo da gravidez, ele não aceitava a criança, comprou remédio para que eu pudesse abortar. Eu falei que eu não ia abortar. Foi uma gravidez muito difícil. Aí meu filho nasceu, eu já tinha 16 anos. Foi um parto muito doloroso. Eu não tinha nenhuma fraldinha para o meu filho quando ele nasceu. Ninguém foi me visitar no hospital. E assim, eu lembro até hoje, foi um padre numa praça ali de Fortaleza, que também era médico obstetra, que cuidou da minha gravidez, que me ajudou e tudo. E você, morava então com esse menino? Morava. Era seu marido, então seria, vai. Isso. Você juntou com ele, Isso. Então. E aí, quando meu filho tinha 2 para 3 meses de idade, eu comecei a frequentar uma Assembleia de Deus que tinha perto de casa. E aí Deus ele já me usava em libertação, né? Eu sempre tive dons diferentes. E aí quando meu filho completou 8 meses de idade, me chamaram para poder expulsar um demônio perto de casa. Eu deixei a criança dormindo e fui acudir essa pessoa. Quando eu voltei, para minha má sorte, o pai do menino tinha chegado e alegou que eu tinha abandonado o menino sozinho em casa porque o menino tinha acordado e estava chorando. E aí já tirou meu filho de Mas casa. Chamou o conselho tutelar, essas coisas e tudo mais, ou não? Fez o quê? Chamou o conselho tutelar, não essas sabia coisas? nem o que era isso na época, não. Era muito simples, não sabia nem o que era isso. E aí levou o meu filho para casa da minha mãe. E quando eu cheguei em casa,
Pouco tempo depois, deve ter demorado uns 20 minutos que eu fui lá e voltei. Os vizinhos falaram que ele já tinha levado o menino pra casa da minha mãe. E eu corri pra casa dela, que era perto, minha mãe biológica. Quando eu cheguei lá, eles trancaram o portão na minha cara. E eu fui xingada, meu seio cheio de leite, que eu amamentava, meu filho só mamava. E naquele dia, ela olhou pra mim e falou que eu esquecesse que eu tinha filho. Aquilo foi a maior dor que eu passei na minha vida. Tipo, sua mãe te tomou o menino, então? Tomou. Eles tomaram o menino e aí eles levaram o menino para o interior do Ceará, chamado Palmácia. Meu filho morou com eles até 8 anos de idade, sem que eu tivesse contato nenhum. Eu fui proibida de ver a criança. Quando isso aconteceu, aí eu esqueci a igreja, eu esqueci Deus, eu comecei a ficar rebelde. Eu falava, que Deus é esse que gosta de ver as pessoas sofrer, que Deus é esse que já deixou passar tudo que passei e agora arrancou meu filho de mim, eu não tinha casa pra morar, não tinha mais nada, não tinha estrutura nenhuma. Então eu Porque comecei a morar de favor. o pai do menino também não queria mais você lá. Não. Então eu comecei a morar de favor na casa de pessoas até que eu conheci a prostituição, as drogas. Com quantos anos? Então 16? 16 anos. Prostituição, as drogas, comecei a morar na rua, comecei a dormir na rua e comecei a conheci muitas coisas ruins, né? Que eu sempre digo que eu sou uma caixa reciclável do Senhor. Eu tinha tudo para ter dado errado e Deus chegou na hora certa e falou, não vou nem reciclar, eu vou te quebrar aqui como eu fiz lá em Jeremias 18 e vou fazer um novo vaso. Porque quando eu olho para minha história eu sempre penso, poxa, eu poderia ter escolhido qualquer caminho, mas eu escolhi, a partir do momento que eu recebi o chamado de Deus, a mudar minha história, a mudar minha vida, a decidir viver para o Senhor e que Ele fizesse algo diferente. E aí, até isso tudo acontecer, eu fui dona de casa de massagem, eu vivia nas noites da Praia de Iracema. Você começou na prostituição com 16 anos? 16 anos. Como é que é Eu era aliciada. Alguém... tinha uma pessoa, tipo um cafetão, tinha uma assim. pessoa, né, que viu que eu não tinha condições nenhuma, que eu estava ali largada, e eu era novinha, bonita. Falou, vamos morar na minha casa, eu vou te dar moradia, eu moro com a minha mãe, com o meu filho, e eu tenho um trabalho para você. Já tem que fazer programa, seria? Eu não chamo nem de... era um programa, mas só que naquela época, o que ele conseguia para mim eram uns velhos, né, que não fazia nada. A gente ficava lá, às vezes, só para acompanhar e para sentar na mesa, e, ao final de contas, não fazia. Só que desse não fazia, eu ganhava dinheiro. Então, eu comecei a fazer outras coisas. Entendi. Puxado, né? Coisa valendo mesmo. Valendo. Começou aqui com 16, 17 anos. E aí, com 18, eu já tinha uma casa de massagem, e já passava a noite na rua, e durante o dia a gente só dormia, e a história continuou assim, até que eu comecei a fazer os pactos com o diabo. Daí eu chamei alguém, fiz o primeiro pacto, fiz o segundo pacto, a partir do terceiro... O que você pedia? Dinheiro, que os homens olhassem pra mim e que se sentissem atraídos, para que eu ganhasse mais dinheiro, era o que eu sempre pedia. E aí, quando eu fiz o terceiro pacto, o negócio ficou sério pra mim porque eu comecei a ver os demônios pessoalmente. Né? O diabo começou a aparecer pra mim pessoalmente. Então você saía com homens por dinheiro. Sim. E também fez um pacto com o diabo pra poder ter fama e Fez dinheiro. 3 pactos. Não era fama. Na época não tinha porque eu pedi fama. Era dinheiro. Eu queria dinheiro. Então, o último pacto que eu fiz, os demônios começaram a ter relação sexual comigo. Então, quando era a noite Como que que dava isso funciona? Como que é? 5h40 mais ou menos da tarde, eles chegavam. A pergunta que eu sempre escuto é: em espírito? Não, eles se materializavam. Geralmente, o demônio chamado Beelzebul, ele se materializava, várias moscas, aquele barulho horroroso, e no final se transformava num homem e sentava para conversar comigo e fazer o que queria. Isso foi o começo. Depois, eles vinham em 3 demônios e o chefão vinha depois. Eu passava a noite sendo furada, batida, sacudida. Eu vivia cheia de sangue. E eles me furavam com uma agulha, como se fosse uma agulha de crochê desse tamanho assim. E o sangue ficava talhado no meu corpo, seco. Por quê? Porque eu tinha medo de tomar banho. Quando eu entrava embaixo do chuveiro, eles me afogavam com a água. Então eu não tomava banho. Meu Deus. Imagina só. Quantas vezes eu saí na rua, eu morava em flats, eu saía correndo pelada debaixo do chuveiro, porque eles tentavam me afogar, me matar no banheiro. Correndo. Saía correndo. Então... Por causa disso, eu passei por vários psiquiatras, por vários psicólogos, chegando a tomar 8 remédios psicotrópicos por dia. Pra poder te acalmar e tal. O mais calmo que eu tomava era o Aldol. Você conhece o Aldol? Não. É conhecido como o Acalma Leão, né? Uhum. Então eu tomava 1/4 de Aldol para começar, depois não dava mais resultado, comecei a tomar meio, depois não dava mais resultado, então eu vivia feito um... E ainda nas drogas ou não? Nas drogas. Droga, bebida? Sim. Não, nunca bebi. Era só droga? Era só a droga, era só a cocaína. Cocaína ainda, a cocaína, que é fortíssima. Inclusive eu não tenho cartilagem no nariz até hoje.
De tanto tirar cocaína? Porque eu forçava, quando não dava mais pra entupir, que tapava tudo, eu dava um jeito. Quando acabava a cocaína, que eu não tinha mais dinheiro pra comprar, eu cheirava Doflex. Você cheirava o quê? Doflex. Oxi. É porque Não dá ideia, não dá ideia. Não, a cocaína, na verdade, quando ela não é pura, ela é misturada com vários remédios. A Doflex é um dos remédios que, sim. Inclusive, ainda hoje eu não tomo Doflex porque me dá efeito contrário, de tanto que eu cheirei Doflex. Então, assim, eu sempre falo assim, a droga, ela é literalmente uma droga. Quando você não tem ela, você é capaz de qualquer coisa para que você possa conseguir suprir. E você ficou viciada há quanto tempo? 6 anos. Quando? 6 anos. 6 anos. Meu Deus. E nessa fase você não tinha relacionamento duradouro com ninguém? Não tinha... Não, eu não tinha relacionamento duradouro com ninguém, não tinha contato com a minha família, porque eu odiava a minha mãe. Não via seu filho? Devido desse histórico, né? Eu fiquei assim com uma... Eu queria ver qualquer coisa na vida, menos ela. Eu nem digo o diabo, que o diabo eu via todo dia. Mas eu não queria vê-la. E aí, em 2024, mais ou menos, eu passei por uma situação muito difícil, né? Eu tive várias overdoses. E você não ficava grávida nesse período todo? Aí? Não ficava grávida, não. Uhum. E aí, eu tive um momento muito difícil, que eu passei por várias overdoses. E eu vivia muito sozinha. E aí eu sempre falava com Deus. Quando era nessa hora que os demônios chegavam para me bater, me furar e me violentar, eu sempre lia a Bíblia. E tinha um hino da harpa cristã que eu sempre cantava. Qual que é? Na batalha contra o mal, ser valente. Cantava sempre esse hino. Então, quando eu começava a ficar muito, muito estressada e muito dolorida, cansada do que eles já estavam fazendo comigo, a gente jogava carta e dependendo do naipe que saísse, né, era a recompensa que eu ganhava e nem sempre era boa. Geralmente era ruim. Então, eu começava a ler a Bíblia, começava a ler o Salmo, começava a cantar e eles começavam a recuar. E aí, um dia eu falei para Deus, eu não aguento mais essa situação. Se o Senhor me chamou para ficar assim, prefiro que o Senhor me leve. Eu tentei suicídios várias vezes, tomei chumbinho de rato, tomei veneno, tomei comprimido para morrer. Eu dizia, nem para morrer eu presto. Você tomou chumbinho e não morreu? Não, tomei chumbinho 2 dias seguidos. Tomei o primeiro dia, fui pro hospital, fizeram lavagem estomacal por um lado do nariz. No outro dia eu tomei de novo, fizeram do outro lado. Caramba. E sempre que eu tomava, chegava alguém na hora para poder me socorrer. O plano de Deus, né, pastor? E aí, um certo dia, eu estava sem esperança, já falava para Deus que eu não queria mais viver, que eu não tinha mais oportunidade. Eu não achava que eu tinha mais oportunidade para nada. E aí eu falei para Deus que eu queria uma prova do amor dele pela minha vida. E durante várias madrugadas, como eu não dormia, passava a noite acordada, o céu, as nuvens, né, de manhã cedo, quando o sol começava a nascer, elas se formavam em desenhos celestiais para que eu ficasse assistindo. Então, enquanto o sol nascia, eu via anjos nas nuvens, eu via você pode dizer, você estava noiada. Podia até ser, concordo. Mas eu via tudo aquilo no céu, que eram anjos, alguém estendendo a mão para mim, às vezes escrevia na nuvem, eu amo a sua vida, eu tenho um plano para você. Deus usava essas formas para falar comigo. Mesmo quando você estava na paranoia lá da droga e tal, você conseguiu enxergar isso? Eu sempre conversava com Deus, E aí teve um dia que eu decidi, hoje eu vou na boca de fumo, eu vou comprar pó, eu volto para casa e eu me mato. Acabou aqui, não aguento mais. E aí eu fui por volta de meio-dia e meio, comprei, fui para casa, mandei a menina que trabalhava comigo embora, peguei tudo para poder ter uma overdose, estava decidida e morrer, acabar com o meu sofrimento. E para minha surpresa, quando eu passo na sala, eu liguei a TV, né, no canal evangélico, era da TV a cabo, e fui para o quarto, comecei a preparar a droga. Você ia tomar, bastante pra poder dar uma overdose. Eu comprei pra cheirar tudo. E aí, quando eu preparei tudo, naquele dia eu não usei droga, eu estava lúcida, estava limpa, como o povo diz, né? E o vento começou a sacudir na janela do meu quarto, que era em frente pra praia. Quando sacudiu o vento, a TV aumentou sozinha. Aí você arrepia dos pés à cabeça, né? E há uma voz naquele vento que entra na janela e fala assim, escuta o refrão dessa música. Porque é exatamente o que eu vou fazer na tua vida. Era o lançamento de som da Minaline Barros, se eu não me engano, 2004. E aí eu já comecei a chorar e a minha alma entrou num desespero tão grande que eu já caí de joelho. E a televisão aumentou como se alguém tivesse acoplado caixas dentro do apartamento. E o refrão, como um farol que brilha à noite, como... E aí aquela música, ela não era uma música, parecia uma espada que me atravessava. Era uma dor tão grande no meu corpo, na minha alma, sei lá onde mais doía, que eu caí de joelho chorando. Eu só conseguia pedir uma chance a Deus. Voltando um pouquinho antes,
3 dias antes disso, eu tava jogando carta com o diabo e ele falou pra mim assim, olha, dá uma olhada em tudo que eu dei pra você. Assim, eu cantava fora, tinha alguns contratos na Europa e já não conseguia mais ir porque os psiquiatras tinham medo de eu ter uma paranoia no avião e tudo. Então eu já não... Peraí, tudo isso você conseguia ser cantora também? Conseguia, eu cantava na noite, cantava em banda de forró e cantava na Europa. E aí ele falou pra mim, é a última oportunidade, você tem uma semana de vida, eu te dei tudo que você pediu, agora você tem uma semana pra você aproveitar porque eu vou te matar. Isso voltando 3 dias antes do que eu tô te contando. E aí, os 3 dias depois, né, que aconteceu isso da janela, da voz, eu tô de joelho lá e eu falei pra Deus, Deus, me mostra quem tem mais poder, se é o Senhor ou o diabo. Porque até agora eu não sei quem é mais poderoso. E aí eu caí ali de joelho e eu comecei a chorar e o meu corpo começou a ficar muito... Foi adormecendo o meu corpo. Lembrando que eu não tinha cheirado nada, tá? Eu não tinha tomado nada naquele dia. E eu lembro que eu apaguei no chão e o meu espírito saiu do meu corpo. E eu fiquei do lado com o meu corpo. E quando eu vi que eu estava deitada, eu pegava os meus braços e eu sacudia. Eu dizia, acorda! Você não vai morrer, acorda! E eu lembrava que ele tinha ele tinha me dito que iria me matar dentro de uma semana. Isso estava com 3 dias que eu tinha ouvido. Eu dizia, você não pode morrer, Virgínia, acorda, acorda. Eu não tinha reação no meu corpo. Então eu atravessei a parede do meu apartamento. É como se não... Eu acho que eu morava no 5º andar, não lembro direito. Eu atravessei como se fosse plano. E quando eu atravessei, eu estava exatamente na Praia do Futuro, de frente para a praia onde eu morava, só que não tinha mar. Não tinha mar, não tinha coqueiro, não tinha paredão, não tinha nada. E seu corpo lá deitado? Era só areia, meu corpo lá deitado. Isso foi em espírito. E quando eu comecei a andar sobre aquela areia, ela também não era a areia que eu costumava ver. Ela era branca, que resplandecia, que doía no meu rosto. E quando eu olhei, eu estava descalço. Por que eu estava descalço? Depois eu vou te explicar. E a minha roupa era uma roupa comprida, com mangas douradas, botões dourados, só que ela estava toda rasgada e toda suja. Por que ela estava assim? Devido ao sangue que eu passava dias sem tomar banho, então a minha roupa também estava suja de sangue. E eu comecei a andar naquela areia e eu só sabia chorar. Eu dizia, Deus, não acredito que você vai deixar eu morrer. Não acredito que tudo que eu escutei na infância, na adolescência, que tu ia fazer na minha vida, o Senhor esqueceu. E agora, eu acabei de te perguntar quem tem mais poder. E onde é que eu tô? Eu vou pro inferno agora? Eu continuei andando nessa areia, sozinha, e chorando bastante. Quando uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e fala assim, olha pra tua frente. Quando eu olhei pra frente, eu vi 3 pessoas, bem distante de mim. Só que a roupa delas parecia com a minha. A diferença era que a delas brilhava e a minha estava suja. E aí eu perguntei, quem são aquelas pessoas? Ninguém me respondeu nada. E daí uma segunda pessoa toca no meu ombro direito e fala, olha pro céu. Aí quando eu olhei pro céu, ele se dividiu em 2 bandas. Ficou tudo escuro, tudo negro. Mas uma pequena bola de fogo se formou no meio dessa escuridão. E a pessoa do meu lado esquerdo, pelas minhas costas, não vi o rosto deles em momento algum. Senti o toque da mão. Toca no meu ombro esquerdo de novo e fala, olha pra frente outra vez. As 3 pessoas, eram muitas pessoas. E aquela roupa, ela me incomodava porque eu tinha uma igual. Só que a delas estava limpa. E quando eu olhava pro rosto daquelas pessoas, eu só via, sabe, como você vê, tipo, um espelho que bate o sol, que você não consegue enxergar nada? Era assim que eu via o rosto delas. Só que ele fosse o reflexo do sol. E os pés delas era como se fosse também o reflexo do sol. É como se fosse um espelho ali. E eu perguntei de novo, quem são essas pessoas? E aí só a voz eu ouvi e disse para mim, são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E aqueles que você vai ganhar para mim. Aí eu comecei a rir, chorando, e eu disse, não. Tô conseguindo salvar nem a mim mesmo. Olha o meu estado. E quando eu falei isso, a pessoa do meu lado direito falou para mim, olha pro céu de novo. Aquela bola de fogo se transformou em algo gigantesco, como se fosse um fogo. Não era luz, era fogo. E ao redor daquela bola, milhares de pessoas como as que estavam na minha frente se posicionaram ao redor daquela bola. E eu vi instrumentos musicais que eu nunca vi aqui. Inclusive muitos chofás. Que eu toco chofá hoje, né? Muitos chofás. E aí eles começaram a tocar uma música que descia como fumaça sobre a cabeça dos que estavam na minha frente. E a fumaça subia e descia através da música, que era a música da harpa. Glória, glória, aleluia. Quando eles começaram a cantar, numa melodia tão bonita, numa afinação tão perfeita, eu falei, deixa eu cantar também, que eu aprendi quando eu era pequena. E aí uma voz, que não era dos que estavam atrás de mim, ela veio de cima.
você não pode cantar, porque você não foi lavada no sangue do Cordeiro. Falei, mas o Senhor acabou de dizer que aqueles ali são que eu vou ganhar pro Senhor? Como é que eu não posso cantar? E eu comecei a xingar Deus. Falei, então você é isso, é aquilo você me prometeu e você não cumpriu. E aí a voz falou pra mim, Virgínia, você sabe que depois que a porta fecha, a porta não abre mais pra ninguém. Eu falei, mas eu também sei que o Senhor me fez tantas promessas, e onde elas estão? E eu ficava questionando com Deus, ficava como se fosse brigando com Deus o tempo todo. E eu falei, então me dá mais uma chance para fazer o que tu quer que eu faça na terra. E quando eu falei isso, uma mão pega pela minha cintura e me carrega, sabe? Eu saí caindo num, sabe, num funil. Eu saí caindo assim muito rápido num funil, eu ficava girando e eu dizia, Deus, não deixa eu morrer, eu não quero ir pro inferno. Quando eu comecei a pedir várias vezes, eu voltei de novo para o mesmo lugar onde eu estava, mesmo louvor, as pessoas lá na minha frente, eu disse, Senhor, não me deixa morrer. Deixa de novo eu voltar para fazer a obra que tu tens na minha vida. E aí eu voltei. Só que quando eu voltei... Você estava lá caída. Eu estava lá caída no chão. Quem voltou foi o meu espírito. E eu chego de novo e eu faço. Acorda. Você não vai morrer. Só que não reagia. Eu lembro que eu procurava pulso. Isso meu espírito procurava. Não tinha nada. Só que eu senti a presença das duas pessoas que estavam comigo Lá. Na praia. Eles estavam de novo atrás de mim. E aí um deles pega... Eu não vi o rosto deles, só senti a presença. Um deles pega pelos meus cotovelos, do meu corpo, tá? Pelos meus cotovelos, me assenta sobre os meus joelhos e fala pra mim, Deus hoje tá quebrando o laço de morte contra a sua vida, quebrando as obras do diabo. Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para pregar a sua palavra, mas é a última chance que Deus te dá. E aí, quando ele falou isso, eu lembro que eu consegui me movimentar, meu corpo. Eu estava sentada em cima dos joelhos. Eu fui abrindo o olho devagarinho. Estava muito zonza, muito fraca. Consegui levantar, peguei a droga que estava na cama, dei descarga. Peguei toda a sacola de remédio que eu tomava, joguei tudo fora. Não tomei banho, me lembro como se fosse hoje. Joguei uma roupa e corri para a igreja mais perto que tinha perto da minha casa. Aí quando eu entrei, estava tendo uma campanha das pedras. O povo estava fazendo uma campanha de libertação. Só que quando eu cheguei na porta, pastor Davi, ele para de pregar e fala assim, entre, seja bem-vindo ao culto. Eu estava esperando por você. Só que quando ele falou isso, já manifestou, já começou a fazer bagunça na igreja, querer quebrar tudo. E eu levei 4 anos e 8 meses para poder concluir a minha libertação. Por quê? Nessa igreja do pastor Davi? Não. Na igreja do pastor Davi eu só passei 3 meses. Depois que eu passei os 3 meses lá, minha mãe biológica já era pastora numa comunidade em Fortaleza. Entendi. E aí ela tinha um barracão em cima do lixão e Deus tinha dado uma revelação para ela que ia me levar para ajudar ela a ajudar a comunidade. Esse pastor Davi não é o Davi Góes, não, né? Não. Esse pastor era de uma outra igreja, da Universal. Da Universal. Era da Universal. Eu passei 3 meses fazendo campanha lá. Nesse processo todo. 3 meses no processo e depois eu comecei a frequentar a igreja da minha mãe. Durante esse tempo todo, as pessoas acham que quem se envolve com ocultismo, né, hoje a gente não pode dizer os nomes claramente, com ocultismo, ela é só fazer uma oração de libertação e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Eu levei 4 anos e 8 meses para concluir todo o meu processo de quebra de maldição, de desvincular minha alma, o meu espírito com as trevas, de fazer renúncias no reino espiritual para que eu fosse liberta, para quebrar votos, pactos que eu tinha feito. Então, assim, eu comecei a buscar Deus, a jejuar e orar, porque eu trabalhava na noite, eu cantava. Né? E na época, eu cantava também em muitos shoppings e barzinhos de Fortaleza. Só que quando eu estava no show, em cima do palco, muitas vezes o diabo estava sentado na plateia. E ele tentava me matar no caminho de casa. A primeira coisa que eu fiz foi, Deus, a partir de hoje, eu só canto para o Senhor. Não sei como é que tu vai me sustentar, dá um jeito, mas eu não canto mais para o mundo de jeito nenhum. Eu quebrei todos os contratos, eu comecei a me consagrar, comecei a pedir ao Espírito. Você cantava numa banda que rodava? Não, eu cantava em banda de forró antes, na Zabumbada e na Passaporte, desde o primeiro lançamento dessas bandas, e depois eu comecei a cantar MPB na noite. Nos barzinhos. E na Europa eu fazia cover da Whitney Houston e da Mariah Carey. E eu falei para Deus, a partir de hoje eu não canto mais música mundana. A partir de hoje eu vou consagrar minha vida e a minha voz para o Senhor. Perdi 70% da minha voz porque eu tomei muito anabolizante por causa da cocaína. Então eu passei uns 5 anos
sem conseguir cantar quase nada, e depois Deus foi restaurando. E aí, nesses 4 anos e 8 meses, eu já comecei a ministrar, trabalhar com libertação, sempre foi o meu chamado, mas sempre que eu ministrava na igreja, era para mim a palavra ministrada. Então, sempre que Deus me usava com palavras proféticas, com atos proféticos, com leitura da palavra, declarando a palavra, era para mim que aquilo servia. Eu não usava preto, porque preto para mim simbolizava morte, né? Que era como ele aparecia para mim sempre. E o vermelho era o sangue que eu via escorrendo no meu corpo. E você parou de ter essas experiências de ter a presença maligna assim perto de você? Parou rápido isso? Não? Como que foi? 4 anos e 8 meses. É um processo todo de libertação. 4 anos e 8 meses. Por isso que eu tô falando. Às vezes as pessoas que elas não entendem desse chamado. Eu entendo que você se forma numa área. Existe o corretor, o advogado, o médico, cada pessoa estuda para uma área. Então, não é todo mundo que sabe trabalhar com libertação. Você precisa desligar as raízes, desligar a alma da pessoa, fazer quebra de maldição. Isso é todo um processo. Eu levei 4 anos e 8 meses sozinha. E você já era batizado, então? Você se batizou rápido depois da sua conversão? Eu me batizei com 8 anos de idade, com 9. Você já era batizado? Na igreja adventista. Quando eu me reconciliei, eu me batizei de novo. Na igreja lá da sua mãe? Sim, eu me batizei de novo. Então, assim, durante os 4 anos e 8 meses, eu fui pedir conhecimento a Deus. Então, eu estudei a Bíblia várias vezes, eu entrei em campanha de oração por mim, eu entrei em campanha de jejum, eu pedi o Espírito Santo para me revelar o que é que eu precisava fazer para que eu fosse realmente transformada. Meus relacionamentos duravam 3 meses. Era uma maldição no relacionamento, ninguém aguentava ficar perto de mim. Ou eu enjoava a pessoa me abusava, acontecia uma coisa, a pessoa ia embora. Então, e esse processo de quebra na vida sentimental, eu levei 8 anos para quebrar. Entendi. Hoje, a gente trabalha, eu digo eu porque hoje sou eu, meu esposo, meus filhos, nós trabalhamos com libertação. Mas como é que você conheceu seu marido, então, nessa história toda? Meu marido é uma história tão grande, pastor, eu já fui desenganada dos médicos 3 vezes. Por quê? Nessa época toda, o diabo falava para mim, quando eu me reconciliei aos 24 para 25 anos, ele falava para mim, te mostro como você não vai completar 28 anos. Então, a minha batalha até os 28 anos, né, que eu estava já num grande processo, quase no final da minha libertação, era de vida. Porque eu saía na rua, alguém tentava jogar o carro em cima do meu, eu olhava bem onde eu pisava, porque de repente eu deslizava, levava uma queda. Aconteciam coisas terríveis. E quando eu fiz 28 anos de idade, eu fiz um baita de um culto de ação de graça. Eu chamei todo mundo que eu conhecia para poder agradecer ao Senhor. E daí o ciclo de tentar tirar a minha vida finalizou aos 30 anos. Tá? Eu tô com 43 hoje. Porém, depois dessa época, vieram várias enfermidades sobre a minha vida. Eu fui desenganada 3 vezes dos médicos. Aí eu vou te contar. O meu filho, que eu tive na época com 15 anos, hoje tem 26, vou ser avó agora esse mês, que é o Wellington. Que legal. Vou ser avó da Luísa. Ele depois manteve contato comigo, consegui restaurar a comunhão, o relacionamento com meu filho. E eu passei por vários relacionamentos frustrados. Por quê? Era uma maldição que eu tinha. Porque o diabo me chamava de esposa. Lembra que ele mantinha relação comigo? Então, assim, essa foi a parte mais difícil de desmembrar, de quebrar. E aí, já Você conhecia alguém, nunca dava certo. Não, mas já no ministério, já com a palavra do dia, inclusive, né? Inclusive eu me despedi dos meus seguidores, falei que eu ia me matar em 2000 e... Nasceu em 2015, 2018, mais ou menos. Eu conheci uma pessoa lá em Natal. Que a história é muito grande, eu preciso pular para você entender. Porque Deus me mandou sair de Fortaleza, 6 anos e 8 meses que eu morei no quintal da minha mãe, porque eu não tinha condições de ter nada. Depois ele me mandou embora com um carro quebrado, uma mala de DVD e uma de roupa para Natal. De Natal eu fui para Goiânia, de Goiânia eu vim parar em São Paulo. E aí eu estava em Natal, tinha aberto a igreja, estava estruturada, tinha os obreiros, a igreja lotada. Você começou na igreja lá em Natal? Sim, nós tínhamos 3 igrejas em Natal. E eu conheci uma pessoa. Mas pra mim era a pessoa perfeita, porque sabe, naquela carência, assim, eu sempre falo pras pessoas as mulheres que fazem a obra, a gente espera tanto que apareça um homem pra ajudar, que o primeiro que aparece a gente pega. É uma desgrama. Aí erra e bota a culpa em Deus. Aí você tava crente, pregando, igreja, tal, você conhecia alguém que também era crente. Conheci essa pessoa que não era crente, olha só, que não era crente, mas ia na igreja, frequentava, aceitava, ajudava em tudo que eu precisava. Tá bom. Depois do primeiro ano de relacionamento, eu comecei a ficar estranha. Sabe, eu não conseguia orar, eu não conseguia buscar Deus. A pessoa começou a me dar prejuízo.
Eu falei, tem alguma coisa errada. Mas assim, eu era alucinada. Sabe aquela doença? Era uma doença. E aí, eu falei pra Deus o seguinte, Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa pra me libertar disso aqui, ou eu vou afundar com tudo. E aí Deus falou pra mim, hoje você tem poder de escolha. Você sempre escolheu, eu sempre falo que pra mim sempre é mais difícil. Deus sempre dá 2 lados pra me ver qual eu quero. E aí a consequência é minha. Você pode escolher, se você quiser ficar com ele, o lado é esse aqui. E eu me vi anos depois, feia, magra, sem nada, triste. Se eu escolhesse ficar com ele, o Senhor falou pra mim, se você quiser ficar comigo, esse é o outro lado da história. E eu vi exatamente o que eu tô vivendo hoje. Quando eu tive essa visão, eu tava exatamente com uma seringa de Victosa. Sabe o que é Victosa? Não. É um remédio que o povo usa pra diabetes, usa pra emagrecer também. Certo. Que se você tomar alta dosagem, baixa a tua pressão e esquece. Já era. Tava com uma Victosa. Eu falei, hoje, não quero saber mais de pregar não, tô cansada, chega. Porque minha vida não se resolve, a sentimental fica nesse perrengue. Eu vou tomar tudo aqui, gravei a palavra, falei, a partir de hoje, seguidores, esquece, não tem mais palavra. Eu não sou digna de pregar pra vocês. E peguei a seringa pra aplicar. E aí Deus fala pra mim assim, você vai se matar por causa de uma vida? Olha quantas vidas eu te uso pra alcançar. É isso que você quer? E aí eu parei, eu falei, não. Eu vou fazer a escolha certa. Eu vou escolher ficar com Deus. E aí Deus fala pra mim, então vai embora de Natal. Começa a tua vida de novo. E eu saí. Eu costumo dizer que esse foi o maior desafio da minha vida. O desafio da minha vida não foi abandonar minha casa que eu tinha construído em Fortaleza, não foi. Foi esse. Porque você, sabe, algo que você tem que arrancar de dentro de você e você tem que escolher fazer o certo. E você tomou essa decisão, virar essa página? Tomei essa decisão, fui embora de Natal pra Goiânia. Sofri durante um mês. Eu rolava no chão, gritava, Deus, por que o Senhor fez isso? Gritando de dor. O Senhor falava, aguenta que você pode. Depois daí, tem um banquete preparado para você. Eu fui para a Estância Paraíso, passei com a pastora Zenete, passei com vários pastores, fazer quebra de maldição, desligamento de alma, fiz de tudo. Certo dia eu dormi e acordei sem sentimento nenhum. E aí eu falei para Deus, eu vou fazer uma prova. Pois eu vou lá em Natal, sentar de frente da pessoa para saber se eu realmente tô curada. Sabe quando você sente nojo? Você olha assim, eu olhei e falei, pronto, eu tô curada, agora eu posso fazer a obra. E daí, passaram-se... Aí você recomeçou. Recomecei. Passaram-se... Acho que passou um ano, mais ou menos. E Deus tinha me dado uma visão, porque eu estava muito doente nessa época, eu viajava só como assessora, eu carregava muita mala. Eu tenho uma empresa de semi-joia e prata, né? Mas na época a gente não tinha ainda. A gente carregava mala para montar a mesa na porta da igreja para poder vender. E eu e essa assessora carregava tudo. CD, DVD, mala, livro. E eu parei no aeroporto de Brasília um dia e comecei a chorar. Falei, Jesus, não aguento mais essa vida. Ou se eu preparo alguém para me ajudar a carregar esse peso, porque para mim não tô mais aguentando. E Deus falou para mim assim, vou te dar um carregador de mala. E aí eu dormi e sonhei com o braço do meu esposo. Tudo bem, o tempo passou. E aí eu vim embora para São Paulo. Tô morando lá em São Bernardo. Já estava com uma mega de uma estrutura, minha equipe trabalhando comigo e tudo. Aí eu vou no shopping comprar vidro para... Eu fabrico os óleos para unção, né? Uhum. Vou no shopping comprar vidro para... Vidrinho. Para poder envasar. Aí eu tô lá no caixa pagando e tudo. Cheio de sacola. Aí do lado eu vi aquele rapaz desocupado. Eu falei, moço, por favor, me ajuda aqui a levar essa sacola até meu carro. Realmente não consegui, era muito pesado e um cesto de roupa suja. Aí ele olhou pra minha cara e falou, tudo bem. Pegou as sacolas e saiu, e eu dei tudo pra ele, inclusive o cesto. E eu tava fazendo alguma coisa no celular, que eu joguei tudo em cima dele como se ele fosse o burro de carga, e fiquei no telefone. Aí ele que fala depois o que ele pensou de mim, né? Aí eu volto e falo, ai moço, desculpa. Como ele é folgada, né? Isso. Me dá o cesto aqui que eu levo. Aí levei o cesto, cheguei no carro, botei tudo, fiquei com tanta vergonha do que eu fiz com ele. Eu falei, aí eu vi o braço. E era o mesmo? Era o braço. Eu falei, eita, mas o cabo era feio. Eu falei, mas não é possível que o senhor, depois de esperar tanto, vai me dar um cabo tão feio desse. Aí eu falei, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou conversar com esse? Eu falei, moço, você tá com fome? Tô não. Mas, moço, tem um café bem aqui, e você vê, eu acabei de fazer um monte de compra, eu vou trabalhar até mais tarde. Se incomoda de eu pagar um café pra você? Que eu fui tão mal educada, não quero café, não. Aí eu ia agora. Não, moço, então eu tô com fome. Você pode me fazer companhia? 5 minutos quando eu tomo um café? Prometo que vai ser rápido. Era o tempo que eu tinha pra conversar com o homem, né? Aí eu consegui levar ele. Aí nós estamos no restaurante do shopping. Aí eu pedi um macarrão lá, que eu não tinha
acho que no almoçado, jantado, sei lá, o macarrão veio parecendo uma lombriga, sabe? Feio demais. E ele pediu, sei lá, um sanduíche. E aí, quando veio o macarrão, eu não consegui comer. Aí eu falei pra garçonete, você tem café com leite? Ela falou, tenho não. Eu falei, peraí, você tem café? Tenho. Você tem leite? Tenho. Então você me traz. Me traz uma xícara de café, me traz uma xícara de leite, aquela cestinha de pão de entrada que você trouxe e manteiga. Acho que ele achou que eu tava brincando. Quando chegou o café e o leite, eu misturei, adocei, peguei o pãozinho da entrada com manteiga e comi. Aí diz ele que se apaixonou. Aí a gente conversou, fechou o restaurante, fechou o shopping, pagamos o chique estacionamento, aí ficamos conversando, venceu de novo, tive que pagar de novo, aí se agora de pedir o WhatsApp, né? Aí fomos falando no telefone, falamos até de madrugada no telefone. Aí no outro dia, continuamos a conversar. Com 24 dias, eu casei com ele. Em 24 dias? É. Com 3 dias eu levei no shopping e comprei uma aliança. Você que pediu ele em casamento. Mas o cabra me deu tanto trabalho que você não tem noção. A ponto de eu dizer assim, Jesus, tu me mostrou o cabra, mas não tá dando certo, não. Desse jeito eu vou matá-lo. Aí o que eu fiz? Ele arrumei as malas dele, deixei, falei, tu vai lá pra Estância Paraíso, tu fica lá. 7 dias. Aí eu falei pra Jesus, se ele voltar transformado, serve pra mim. Se não, eu investi pra outra. Me mandei embora. Falei, pastora, tu cuida aí pra mim porque eu não dou mais conta. O bicho era difícil. Ele não acreditava em nada. Pra ele, todo pastor, nenhum era tudo igual. Que, assim, existem as exceções no nosso meio, né? E ele não acreditava em nada. Quando esse homem chegou, 7 dias depois, não era o mesmo homem. Eu falei, Jesus, tu ouviu minha oração. Hoje é o meu parceiro, é quem me ajuda, é quem cuida da minha agenda, é quem administra as coisas, é quem anda comigo. E o nosso neném fez 1 ano agora. Fazia 1 ano e 2 meses. Que bênção, cara. E como é que é? Porque você já tinha o canal. Aí, como é que o seu canal ganhou essa proporção? Desde quando foi isso? Dia 5 de março de 2015, eu estava em Natal, morando num apartamento que eu estava morando de favor. Porque quando Deus falou para mim assim, olha, você tá aqui em Natal e chegou a hora de você abrir a igreja. Só que com que dinheiro que eu ia abrir a igreja, pastor? Eu não tinha dinheiro para pagar nem meu aluguel, quanto mais abrir a igreja. E eu falei para Deus, e agora como é que vai ser? Ele falou, olha, faz uma lista, as pessoas me deu a estratégia, eu fiz. E aí Deus falou para mim assim, agora você escolhe. Ou você abre a igreja que eu tô te pedindo, ou você continua no seu conforto pagando o seu aluguel. Eu falei, mas Jesus, de novo? Tá bom, eu vou escolher abrir a igreja. E aí eu abri a igreja e eu falei por incrível que pareça, no Alecrim, na Avenida 7. Por incrível que pareça, primeiro dia de culto tinha gente. E aí fizeram aquela inauguração da igreja e tudo. E eu falei, pessoal, vocês não me conhecem, eu sou a pastora tal, vou ficar aqui com vocês. E a partir de hoje eu moro na igreja porque eu não tenho onde morar. Eu vou ter que entregar meu apartamento, então eu vou morar aqui. Aí uma irmã no final do culto fala, não, que é isso, pastora? Eu moro no apartamento sozinha, eu vou ceder um quarto para você. Quando eu cheguei em Natal, eu morei na casa de 3 pessoas. Até Deus me dar um lugarzinho para me morar. Quando eu abri a igreja, eu fui de novo morar na casa de uma pessoa. E aí, esse apartamento, 3 meses depois que eu morava com ela, no quarto que ela me emprestou, ela foi embora e levou a mobília que era dela. Então, o que eu fiquei de mobília? Eu tinha uma cama, que a gente chama de box, mas não era box. Sabe aquela cama que é um baú? Que embaixo é tudo oco, você deita, chega... Eu tinha uma cama daquela que eu tinha comprado usada por R$200 no centro do Alecrim. E eu tinha um guarda-roupa usado que eu tinha comprado também por mais ou menos isso. Então era o que eu tinha, a cama e o guarda-roupa. E eu tinha comprado 2 puffzinhos, uns puff que vem no interior, que você compra do camelô, que você paga... Que passa de casa por mês. Isso, você paga por mês. Eu tinha comprado 2, um de zebra amarelo e um de zebra preto com branco. Então eu botava um assim de um lado da parede e o outro desse lado, e quando eu fiquei sozinha era lá que eu orava na janela. Abria a janela, ajoelhava nesse puff e passava a noite lá orando. E quando eu tava orando, eu olhava pra parede e eu dizia assim, Jesus, eu queria tanto um painel. Foi a época que saiu os painéis de TV. Mas eu não pedi a TV, eu pedi o painel. Eu queria tanto um painel pra colocar nessa parede, seria tão bonito. Mas cadê o dinheiro pra comprar? E eu ficava nessa janela orando a madrugada inteira, em cima desse puff de joelho. Um certo dia 5 de março de 2015, era uma quinta-feira, eu fui pra igreja, fiz campanha de libertação, orei por todo mundo, cheguei em casa já tarde, aí Deus fala assim pra mim, passei o dia em jejum, não coma, não durma. Eu falei, mas eita, Jesus quer acabar comigo, passei o dia, já orei por um monte de gente, tô morrendo de fome, tô cansado, não tenho que ficar aqui pagando esse preço. Eu sempre, não é que eu murmuro, é que quando Deus fala as coisas pra mim, eu sempre vou... Eu tenho essa mania ainda hoje. E aí, tá bom, ajoelhei lá, comecei a orar, orei, nada.
Deu umas 3 e pouco da manhã, eu me apurrinei e falei, quer saber, eu vou dormir, eu tô escutando coisa. Aí eu levantei e Deus fala assim pra mim, ei, ajoelha que eu não mandei você levantar. Aí eu só fiz, sim senhor, tô de joelho de novo. 4h40 da manhã, Deus fala pra mim assim, pega papel e caneta. Aí eu, né? Mas além de ficar de joelho a madrugada toda, ainda tenho que escrever uma hora dessa. Tá bom, vou buscar papel e caneta. Aí Deus me deu a visão do Zika, do chikungunya, que teve a volta, 2015, o desastre de Mariana, a seca que teve naquela época. Várias revelações. Várias revelações. Escrevi tudo, aí ele fala pra mim assim, agora você grava pelo seu celular e tem um programa chamado SoundCloud. Peraí. Eu vou fazer uma pausa aqui, a técnica tá pedindo pra fazer a virada aqui. Tá. Em 1 minuto a gente volta. Eu quero saber dessas revelações e como é qual foi a repercussão disso. Vira aí, a gente volta já. Vai. Conversa entre amigos. Musical FM. Pra você, meu irmão e minha irmã, ouvintes aqui da Musical que sofre com dor, tá com o organismo desequilibrado e não tem mais disposição, pede o magnésio quelato agora no 0800 591 1137. Tem desconto e 2 presentes exclusivos. Recupere sua saúde agora com magnésio quelato. 0800 591 1137. É só nesse telefone. Pode pedir agora para garantir ainda mais a sua melhora na qualidade de vida. 0800 591 1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Voltamos. E aí, Deus começou a te dar revelações a respeito de coisas que iriam acontecer no Brasil, e aí você ia anotando, como é que foi? Isso, ele me deu naquela época, dia 5 de março de 2015, a revelação do Zika, chikungunya, o desastre de Mariana e várias outras revelações, inclusive da seca também. Aí você foi anotando? Eu fui anotando. Quando eu terminei, eu falei, pronto, ele falou, não, agora você grava, você lê o que eu te dei, você grava, e tem um programa chamado SoundCloud. Você vai lá e você vai... Ele me ensinou, se você me botar pra fazer hoje, eu não sei mais como é que faz isso. Pega lá o áudio, bota no SoundCloud, pega o link do SoundCloud, bota no seu Facebook, manda pro povo e aí vai. E quando eu terminei de fazer tudo isso, já era 5 e pouco da manhã, eu falei, acabou? E você terminou e postou? Postei. Ele falou, não, a partir de hoje você vai gravar um áudio com o nome A Palavra do Dia. E através desse áudio eu vou cumprir a minha promessa na tua vida, eu vou soprar o teu nome no mundo. Eu falei, tá bom. E como é? Bom dia! Eu falei, não, Jesus. O Senhor me fez esperar esse tempo todo pra me dar um bom dia desse, pra dizer que vai soprar meu nome no mundo com isso aí? Não combinava com você. Não combinava. Aí eu dizia assim, né? Espírito Santo, só pode repetir? Bom dia! Eu não aguentava. E pra mim gravar esse bom dia? Eu não aguentava, eu não conseguia fazer. Caramba. E cada vez que eu pedia pra ele repetir, ele fazia mais longo. E sabe? Esse era só no áudio ou era vídeo também? Já? No começo foi só áudio. Só áudio. Né? Aí quando ele fazia o bom dia, eu não aguentava, eu começava a rir. Eu tentei gravar várias vezes e eu não dava conta. Aí eu gravei. Não lembro qual foi a primeira que eu gravei, mas eu gravei. E aí, o mesmo processo. Vai pro SoundCloud, manda lá, manda link, manda pro WhatsApp, tudo bom. Como é que você vai soprar meu nome no mundo? Eu perguntando, com esse negócio, né? Com esse negócio aqui. Aí ele, tu tá preocupada? Eu não te trouxe até aqui? Deixa o resto comigo. Pastor, eu comecei a gravar, só que assim, eu gravava na hora que eu queria. Eu orava a noite toda, porque eu orava a noite toda. Eu ficava de 5, 6 horas de joelho orando. Então eu acordava e ia dormir, né? A gente tem, assim, quem mora no interior, geralmente é quem canta na noite ou que é pastor, você passa a noite lá orando pelo povo e acorda meio-dia, 1 hora da tarde. Então, quando eu acordava 1 hora da tarde, eu ia gravar de novo. Um dia ele falou pra mim assim, para de ser preguiçosa. Você, a partir de hoje, você vai ter processo. Eu quero que a palavra chegue para o povo meia-noite. Eu falei, mas agora deu. Além de ter que gravar esse bom dia todo dia, ainda vou ter que ter horário para postar. Comecei a postar meia-noite, quando dava 11 mil, o povo, tem palavra hoje não? Eu falava, é do dia, não é da madrugada. Né? Que o povo começava a cobrar cedo. E aí, com 6 meses,
a palavra do dia tomou uma proporção tão grande que eu não tinha mais controle. Com 6 meses? Com 6 meses, eu não tinha controle, eu não sei explicar. Meu WhatsApp eu já não tinha mais privacidade. Mas você porque mandava por onde essa palavra? comecei Não com- era no YouTube, Não, o link eu coloquei no Facebook e o áudio eu mandava pelo WhatsApp. pelos grupos já tá. Isso. E aí, logo em seguida, eu acho que eu fiz o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube já existia. Eu comecei a contratar pessoas para vir me ajudar. Começou a vir pessoas. As pessoas se ofereciam para me ajudar, né? Então, veio uma moça que ela era aqui de São Paulo, inclusive, assim, não era profissional, bem amador. Ela começou a fazer vídeos da palavra do dia e começou a jogar no YouTube. Então, ela fazia, jogava no YouTube. Começou E a essa tomar uma palavra era o proporção. quê? Eram mensagens? Era o quê? Só oração? Não, o Era o Senhor quê? falou para mim que eu tinha que pregar todos os dias 15 minutos. É no máximo que não pode passar de 15 minutos. Que essa pregação todos os dias seria também para mim. Às vezes eu digo que eu sou tão ruim que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, que ele achou um jeito de me colocar para ler todo dia. Com 6 meses, as pessoas não tinham mais como eu dar conta de um celular e eu não tinha um telefone bom. Eu tinha um telefone horrorosozinho, assim, Um aparelho ruim. pequenininho da Samsung. Qual era a minha briga? Eu tinha dados móveis de uma operadora que até hoje eu amo ela de coração, sabe? Os dados móveis ficavam na janela assim, não tinha sinal, então eu tinha que postar. Imagina só, naquela época o WhatsApp só postava de 1 em 1. Ou seja, se eu já trabalhava muito de Tinha que madrugada, mandar um por um. um por um, ou seja, eu passava a madrugada inteira na janela chorando e orando e Pra pegar sinal, clamando pra pegar para que a sinal. operadora viesse. Quando acabava os dados móveis, eu ia lá e tinha que comprar outro pacote. Aí um dia eu falei assim, vem cá, Jesus, bora fazer um acordo? Tudo bem esse bom dia. Você já ouviu? Já. Você gosta daquele bom dia? Tudo bem. Tudo bem esse bom dia, tá? Tudo bem o horário, tudo bem tudo. Eu faço tudo. Tem problema, só tem uma coisa. Vamos aqui entrar no acordo? Não dá pra pregar a sua palavra vivendo do jeito que eu tô vivendo. Peraí, eu não tenho um telefone, eu não tenho uma mesa pra comer, eu não tenho uma roupa boa pra vestir, eu não tenho um carro bom pra andar. Chega! Eu prego, mas a condição é a seguinte. Tudo que eu pregar, se eu disse que é pra mim, então tem que começar a valer na minha vida. Tem que começar a acontecer na minha vida pra mim ter a cara de olhar lá fora e dizer, Jesus Cristo faz na tua vida também, se tu crer. Quando eu fiz essa oração, eu não sei o que Deus fez. Tudo começou a mudar. Eu viajei pra Brasília, teve um caso em Brasília de uma mulher que passou muito tempo pedindo pra me orar por ela. Quando eu orei, Deus me revelou, assim, algo sobrenatural na família dela. Ela veio de lá pra Natal pra me encontrar. Tudo que Deus me usou se cumpriu dentro dos tempos determinados, 2 meses. Deus levou o marido dela, que era atleta. Quando eu falei que o cara estava com câncer, elas riram da minha cara. 2 meses eu estava em Brasília fazendo o funeral do cara no meio do governador, do deputado, de todo mundo, você pode se imaginar. E aí, logo em seguida, Deus me deu a revelação de que, na época da Dilma, quem está em cima vai descer, eu vou tirar. E eu vou colocar quem está embaixo. Em seguida veio dos presidentes, Deus começou a me dar várias revelações. Em Brasília eu fiquei super conhecida. E 45 dias que eu passei em Brasília. Foi o tempo que eu mais vendi livro e CD na minha vida. Quando eu voltei, eu mobiliei o meu apartamento inteiro. Eu já tinha mesa para comer, eu tinha guarda-roupa nova, eu tinha tudo. Aí eu E falei celular assim, também. Aí eu falei assim, Jesus, não, eu só ganhava celular ruim, tá? Parece que ele me testava. Ele mandava, mas só mandava ruim do jeito que eu não gostava. O Wi-Fi na minha casa, Deus usou uma irmã para colocar. Eu falei assim, agora vamos fazer outra cor, tá? A partir de hoje eu não quero ganhar telefone. Eu quero entrar na loja e eu quero escolher. Escolher qual que Pode eu ser? Tudo bem aí em cima? Comecei a entrar na loja, comecei a escolher o telefone que eu queria. Hoje nós somos uma equipe gigantesca de mais de 40 pessoas que trabalham, né, para que a palavra, são 5 empresas, a palavra, vários canais. Então, assim, a partir daquele momento eu pude escolher. Eu sempre falo o seguinte, a Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque não sabe pedir. Né? É uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas, peça e especifique o que você quer. Se você disser, eu quero um carro, vai te dar um Fusca, você não disse que carro você quer. Então eu aprendi a pedir para Deus, eu quero isso aqui, desse tamanho, dessa cor, desse detalhe, e Deus, ele faz exatamente, pastor, do jeito que eu peço. Virgínia, e o canal começou a crescer rápido? Ou foi esse trabalho todo? Não, o canal, eu não sabia mexer com o YouTube, então a gente postava esporadicamente. Eu contratei uma pessoa, eu fui fazer um evento aqui em Limeira e eu contratei uma pessoa para cuidar do canal. Eu queria algo com mais qualidade, que as mensagens chegassem lá com vídeos mais bonitos, né? Para minha surpresa, quando a pessoa foi mexer no canal, eu tinha um monte de dinheiro lá parado e eu não sabia. Eu lá sabia que eu tinha dinheiro no YouTube.
E aí a pessoa falou, olha aqui, olha o histórico. Eu falei, que legal, não sabia que isso acontecia. E a gente começou a trabalhar, a colocar os vídeos também no canal. Nós tínhamos, quando eu casei com meu esposo, nós tínhamos 1.800 grupos de WhatsApp. Caramba. Cada qual com 256 pessoas. Você imagina que ele começou, eu podia postar para uma, depois eu podia postar para 5, depois eu podia postar para 20. Depois ele derrubou, ficou para 1 de novo. E até hoje é para 5, se você souber baixar o download. Porque se você só compartilha, só vai 1 no WhatsApp. É verdade. E então a gente começou a criar um projeto para colocar o vídeo no canal do YouTube. Inclusive eu estava gravando hoje, vou até revelar isso aqui para você. E eu comecei a pedir pro povo agora, recentemente, se inscreva no meu canal. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim ontem? Por que você está pedindo isso? Por acaso 1 milhão que tem no teu canal, tu pediu para alguém se inscrever? Eu falei, não, foi eu que levei. Você não tem mais que pedir para ninguém se inscrever. Se o fulano A, o fulano B pede, problema deles, você só não gera vai o conteúdo. pedir. Gera o conteúdo, bota lá e deixa que eu faço o resto. Ele falou isso comigo ontem. Porque hoje nós temos vários canais. Então o canal cresceu. Não sei te explicar. E todo mundo me pergunta e eu falo, eu não sei. Foi Deus. Legal. Hoje, o que rola no canal? Todo dia? Como que é? Hoje nós temos a oração da manhã, né? Que ela era curta, agora tá a oração de 15, até 15 minutos também. E geralmente ela rola que horas? 6 horas da manhã. 6 da manhã. Todo dia 6 da manhã. Hoje já teve. Já teve. Essa hora era pra mim estar ao vivo. Entendi. Agora... Você tá ao vivo. Eu tô ao vivo, mas não tô no meu canal. Mas eu não tô no meu canal. 12 horas, agora nós estamos na campanha da oração forte do Salmo 91. 12 horas. Nós entramos simultâneo nos 3 canais, né? 4 canais ao mesmo tempo. 18 horas, nós temos a oração da noite. A pessoa volta do trabalho, já volta orando 6, comigo. 12 e 18. Caramba. E meia-noite nós temos a palavra do dia. Ou seja, eu tenho 15 minutos, 6 da manhã. Eu tenho ao vivo, que demora 1 hora, mais ou menos meio-dia. Tenho mais 15 minutos, 18 horas. E tem a palavra do dia, meio-dia. Ainda tem o culto. Você vai no... Quinta-feira, a partir das 20 horas, eu tenho um culto que é ao vivo, para todos aqueles que me acompanham, congregam comigo, porque é uma igreja. Eles estão comigo online quinta-feira. Que nós temos um pico aí, às vezes, depende. 5, 6, até 9 mil pessoas ao vivo no culto. Que legal. Aí você faz o culto do estúdio, você faz 100% culto, online. Eu costumo brincar assim, onde eu tiver eu faço o culto. Se eu tiver convidado, que eu sempre levo, eu faço no estúdio. Se eu não tiver, eu faço da minha casa, que é mais tranquilo, boto lá o equipamento e faço da minha casa. Aí você faz louvor, palavra e tal? Louvor, palavra, ministração e ato profético, que é o que Deus me ensinou a trazer, que é o que muita gente não sabe, trazer do reino espiritual para um mundo físico. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que traz existência às coisas que não existem aqui, mas existe lá. Eu tenho que aprender a entrar lá e buscar. E eu faço isso com quem me acompanha. Legal, que legal. Quem quiser te acompanhar... Bom, primeiro eu quero agradecer por todo esse tempo e por compartilhar um pouco da sua vida com a gente, com nossos ouvintes aqui da Rádio Musical. Quem quiser acompanhar tudo isso, como é que faz, aonde que te acha, como é que funciona? Tá. O canal que nós estamos falando, que é o principal, é o canal Virgínia Arruda, né? Que você tem lá toda essa programação. Esse é o mais antigo, É né? o mais antigo. E nós temos o canal A Palavra do Dia, que também vai as orações, mais algumas orações específicas que eu lanço só para esse canal. Nós estamos fechando aí 100 mil inscritos já, tá aqui? Quase com 100 mil inscritos. Nós temos o canal Orações Poderosas, que é um canal focado só para oração. Tô precisando de cura. Você vai lá, tem oração para cura. Tô Chama precisando... Orações Poderosas. Orações Poderosas foi criada há 8 dias, eu acho. Já tem mais de 1.000 inscritos também. Você pode se inscrever nele. O foco é oração. E tem a VA Music, que é da nossa gravadora, da nossa produtora, que lá estão todo o conteúdo dos meus DVDs, todas as músicas que foram gravadas até aqui com as participações. E se você também... Eu não aconselho muito, porque quando você vai pro WhatsApp, o WhatsApp trava, às vezes a gente erra lá a programação, mas você pode também pedir para receber pelo WhatsApp, mas eu prefiro que você vá pro YouTube, por isso eu nem vou dar o WhatsApp. E o Instagram, se você quiser me acompanhar também, sempre tem live, é Virgínia Arruda Oficial. Tá lá escrito, Virgínia Arruda Oficial. Maravilha, maravilha. Querida, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela presteza, pela gentileza de estar aqui com a gente nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado a você. Legal. Bom, eu fico por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Sigam aí essa serva de Deus. Com certeza vai acrescentar na sua vida, no seu ministério. Eu volto às 2 da tarde com um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima.